Apesar de pouco conhecida e utilizada nos dias atuais, a posição de líbero foi uma das mais celebradas da história do futebol. Os jogadores que desempenhavam essa função eram glorificados como craques e dotados de grande capacidade técnica. Não à toa, 3 grandes gênios do esporte se consagraram atuando nessa função. Mas, afinal, o que é o líbero? O que faz? Para onde foi? Essas são perguntas que pretendo responder a seguir. Líbero é uma palavra em italiano que significa livre. A origem da posição remonta aos primórdios táticos do futebol, da época do WM. Um esquema que consistia, basicamente, de 3 defensores, 2 meias e 5. Isso aí mesmo, 5 atacantes. Essa defesa 3 causava alguns problemas, colocando o zagueiro numa espécie de dilema defensivo. Deixar o jogador com a bola passar ou ir ao combate e deixar o jogador que estava marcando anteriormente livre. Não à toa tínhamos um monte de placares bailarinos no passado. Pensando numa solução para esses problemas defensivos, 2 treinadores, o suíço Karl Rappan e o italiano Dipo Viana, tiveram ideias parecidas. Adicionaram um jogador à zaga, atuando atrás da linha defensiva. Esse jogador deveria atuar na sobra do zagueiro central e dos laterais, e, diferentemente deles, não precisaria se dedicar a uma marcação individual. Por isso, o nome livre, significado de líbero, como falado antes. Porém, ao contrário da maioria de seus sucessores, o líbero nesse momento se dedicava quase que exclusivamente a rebater bolas e ser uma sombra dos zagueiros, jogando praticamente toda a partida grudada à grande área. Entre os pioneiros da posição estão Alberto Pittini e Ivano Blasson. A adição do líbero e a consolidação da defesa 4 deu início ao catenaccio, um sistema tático de origem italiana que privilegiava a defesa e a forte marcação. O catenaccio, ferrolho em português, teve 2 grandes técnicos expoentes, advindos dos 2 grandes clubes de Milão, o italiano Nereo Rocco, do Milan, e o argentino Heleno Herrera, da Internazionale. E, como não poderia deixar de ser, a figura do líbero passou a ter ainda mais importância nas mãos dos 2 técnicos, tendo a responsabilidade não só de comandar a linha defensiva, como todos os seus companheiros. Não à toa, os capitães da dupla milanista Cesare Maldini e o nerazzurro Armando Pitti, eram líberos. Porém, diferente de seus predecessores, os 2 eram conhecidos pela técnica apuradíssima, ainda que a função que exerciam não diferisse muito do primeiro conceito de líbero. Mas o mundo do futebol e a noção de líbero iriam sofrer um abalo devido a 3 fatores: o declínio do catenaccio e a consequente ascensão da zona mista na Itália, as mudanças na regra do impedimento e o surgimento de um exuberante jogador alemão. Apesar de poucos lembrarem, Franz Beckenbauer passou boa parte da carreira atuando como meia, jogando assim 2 de suas 3 Copas. Mas após alguns testes na virada da década de 60 para de 70, ele se firmou de vez como líbero. E ao contrário dos líberos à italiana, o alemão era realmente livre. O Kaiser tinha total liberdade de avançar com a bola dominada, iniciar jogadas e até mesmo se lançar ao ataque. Um verdadeiro meio-campista jogando na defesa. Beckenbauer seria o primeiro, ou pelo menos o primeiro a ter tanto sucesso, líbero ofensivo do futebol. Curiosamente se inspirando no companheiro de clube de Armando Pitti, o lateral esquerdo de Giacinto Facchetti, um dos primeiros laterais ofensivos da história. Já na Itália, com treinadores e jogadores tendo que se adaptar às novas mudanças do futebol, os líberos passaram, inspirados por Beckenbauer, a ser cada vez mais livres em campo. Logo se virou prática comum recuar jogadores técnicos do meio de campo para a posição de líbero, como Agostino Di Bartolomei, da Roma, Andrea Mandolini, da Inter, e o grandíssimo Gaetano Scirea, da Juventus. Liderados por um imperador, agora os líberos deixavam de se limitar a serem jogadores de sobra na defesa e passavam a ter importância dobrada no jogo. Em tempos ainda de marcação individual cerrada, eles eram os únicos a ter liberdade irrestrita para percorrer o campo. Com a redefinição do conceito de líbero, os jogadores não seguiam o estereótipo comum de um defensor,
mas tivesse técnica e visão de jogo acima da média, passavam a ganhar mais chances nos times, como no caso do milanista Franco Baresi. Baresi, que chegou a ser reprovado num teste do lado nerazzurro de Milão por seu porte físico, surgiu no final dos anos 70, evoluiu nas mãos de Nils Lidholm e explodiu de vez nas mãos de Arrigo Sacchi para formar com Beckenbauer e Schiria a santa tríade dos grandes líberos, considerados os maiores e melhores intérpretes da função. Contudo, existiam determinadas diferenças características entre um e outro, que seria importante pontuar. Beckenbauer era legitimamente um meio-campo na defesa. Armava, defendia e chegava como fator surpresa no ataque. Schiria era o mais versátil. Aparentava ser um meio quando estava no meio e um atacante quando estava no ataque. Baresi era o mais zagueiro deles, e não por acaso era o que melhor dominava os atributos defensivos, muitas vezes aparentando ser mais um zagueiro de saída, se podemos dizer assim. Com a chegada dos anos 80, os esquemas com 3 zagueiros passaram a florescer, e novos intérpretes da posição de líbero surgiram. Se o alemão Uli Sterling e o dinamarquês Morten Olsen seguiam a escola de Beckenbauer, sendo ambos meio-campos de formação, criando, atacando e fornecendo passes longos, o hermano José Luiz Brau seguia praticamente a velha forma italiana do líbero, na Argentina de Bilardo em 1986, sendo proibido de avançar ofensivamente, a não ser em bolas paradas. Mas outras mudanças também eram vistas, como citei anteriormente. Um dos maiores representantes da posição, Franco Baresi, já mostrava certa diferença em seu modo de jogar dos demais. Jogando num time que usava marcação-pressão, era avesso a perseguições individuais, e usava uma linha de 4 na defesa, cada vez mais Franco aparentava ser um zagueiro de saída. E, ainda que permanecesse tendo funções de um líbero, o milanista fazia muitas funções que hoje seriam atribuídas a qualquer zagueiro de técnica. O líbero passava a ser cada vez menos utilizado em sua forma pura. Foram 3 os últimos grandes líberos: os alemães Matthias Sammer e Lothar Matthaus e o holandês Ronald Koeman. Matthias chegou a ser eleito Bola de Ouro em 1996, muito por conta de suas excelentes atuações na Eurocopa daquele ano. Tinha ótima chegada ao ataque e era meia de formação. Lothar, meio-campo completo e craque incontestável, foi com a idade recuando para a posição. Costumava se juntar ao meio de campo para gerar superioridade numérica na área, quase um volante recuado. Ronald, defensor com mais gols na história do futebol, era, além de craque, um jogador com alta capacidade tática, responsável por iniciar as jogadas e aparecer como elemento surpresa no ataque. E será usado como exemplo para algo que eu irei falar daqui a pouco. Muitos, na hora de dizer os motivos do desaparecimento do líbero, costumam atribuir isso à falta de zagueiros técnicos no futebol atual, o que é uma imensa bobagem e não corresponde nem um pouco com a realidade. Ou você acha que um cara como o Sérgio Ramos, por exemplo, não teria técnica o suficiente para exercer a função? Os motivos vão muito além disso e são bem mais profundos. A começar, a própria evolução das táticas do futebol ajudou a extinguir a função. Com marcação individual praticamente extinta, ter um defensor de sobra se tornou praticamente inútil. Ainda que muitos líberos como Krul e Koeman, holandeses, tenham surgido e crescido em culturas táticas de marcação-pressão e zonal. Outro ponto é que as posições dos jogadores hoje são bastante fluidas e sem tanta rigidez. Os zagueiros não guardam tanta posição e são incentivados a sair com a bola dominada. Não se teria motivo para ter um jogador exclusivamente para isso. Agora, como dito anteriormente, usarei Ronald Koeman e o Barcelona em 2 distintos e gloriosos momentos para exemplificar um dos possíveis motivos da extinção do líbero. Agora, observemos quem faz a saída de bola no Dream Team barcelonista treinado por Johan Cruyff. Sim, isso mesmo, Ronald Koeman. Agora, no Barcelona de Guardiola, em 2011, observe quem é que faz a saída de bola. Sim, isso mesmo, o volante Sérgio Busquets. Ou seja, podemos presumir que as novas funções para os primeiros volantes, participando da saída de bola, fazendo a chamada La Volpiana, também contribuem um pouco para a extinção dos líberos. Muitos fãs de líberos ainda têm esperança que a posição tenha um revival. Mas, para mim, a posição aparenta continuar sendo apenas boas lembranças de um tempo e de um futebol que não voltam mais, limitados a utilizações esporádicas em um ou outro time.
longe dos seus tempos de glória, entre os anos 60 e 90. Então, galera, se vocês curtiram o vídeo e foram guerreiros e chegaram até aqui, percentualmente, segundo o YouTube, é muito difícil, ainda mais em vídeos tão longos como esse. Peço que curtam vídeos que, se eu gostar, se for um assunto de meu interesse, eu posso até fazer. É isso. Obrigado.